Prefeito, professor José da Mata, ao lado do vice-prefeito Rômulo Silva. Muito boa tarde, me ouve bem agora, prefeito? Boa tarde, escuto perfeitamente. Bom, prefeito, William Travassos falando, eu acompanhei o relato do senhor, né, durante a noite, falando da situação dramática que a cidade de Ubá enfrentou, né, e vem enfrentando. O senhor pedindo ajuda do governo federal, governo estadual, de todas as forças de segurança. Qual é a real situação neste momento, prefeito? A cidade de Ubá hoje se encontra destruída. É a maior tragédia da história da nossa cidade. O rio Ubá atingiu quase 8 metros de altura. Nós fomos aí acometidos por uma precipitação por volta de 170 milímetros em 3 horas. Infelizmente, tivemos 6 óbitos até o momento, 2 pessoas desaparecidas. Perdemos aí, né, que é o principal aí, a perda de vidas, né, que é algo irreparável. Perdemos também a questão de estrutura. 3 pontes na região central da cidade. Perdemos aí 6 prédios grandes na cidade. E a gente ainda não conseguiu acessar toda a região periférica de Ubá e também a zona rural. Então nós acreditamos que os problemas são muito maiores e dependemos aí de muito mais estrutura do governo estadual e federal para a gente recuperar a nossa cidade de Ubá. Mas a gente não pode, nesse momento, deixar de agradecer a nossa população baense, que desde as primeiras horas do dia vem mandando mensagem, prestando todo apoio, todo compromisso, né, com a outra parte da população, né, que estava, né, sob esse alagamento. Então a gente está aqui trabalhando, né, desde ontem à noite, eu juntamente com o meu vice-prefeito Cabo Rominho, né, nós não dormimos, estamos aqui para trabalhar, para restabelecer a nossa cidade carinho, a cidade de Ubá, que é o maior polo moveleiro de Minas, o segundo do Brasil, e tem um lema de cidade carinho. Então queremos que em breve a cidade volte a ter, né, esse carinho todo e a gente possa estabelecer, né, toda a estrutura da nossa cidade. O senhor me ajuda porque a memória que eu tenho de Ubá, que é uma cidade plana, né? Aquela parte central é uma grande área muito bem urbanizada, né? Mas você tem nas suas extremidades algumas elevações, alguns morros, né? A área mais atingida foi a região central, né? Qual foi o comportamento desta chuva? Ela veio dessa área mais afastada, né, do centro da cidade, arrastando tudo para o centro. Como foi o comportamento dessa movimentação? E se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Mas na minha memória, né, eu tenho Ubá como uma área mais plana. Ubá, ele tem vários morros, mas a região central é plana. E a região, né, veio a água, principalmente ali, distrito Miragaia, Ubari, e foi concentrando, né, ao longo do nosso curso d'água principal, né, o rio Ubá. E o leito, ele não suportou o volume de água, é um volume muito intenso, num curto intervalo de tempo. Isso aí é um fator climático muito severo, o que não suportou, né, a calha do rio, esse volume de água, ocorrendo seu extravasamento e causando, né, os prejuízos que a cidade enfrenta nesse momento. Vamos deixar frisado aqui, o que está passando nas imagens não é nem de perto a real situação da nossa cidade. A cidade está muito pior, né? O desastre que aconteceu aqui é muito pior do que está aparecendo nas imagens. Mas a gente está, assim, dedicando, trabalhando para poder restabelecer a nossa querida cidade. O senhor está falando sobre esse rio, e aí me ajude para poder entender. Esse rio tem uma parte dele canalizada, não é isso? É a que passa debaixo da Sebastião Valois, é isso? Ele não tem parte canalizada, não, né? Tem uma parte que dá acesso a ele, né, de cursos d'água, de bairros. Mas o rio, ele não é canalizado. Não é canalizado, né? E aí, deixa eu fazer uma pergunta, prefeito. O senhor tem muita construção em área de encosta? Temos, né? A cidade de Ubá, ela foi ocupada de maneira desorganizada, né? Não tinha nenhuma estruturação para isso. Nas gestões anteriores nunca teve a preocupação na questão das enchentes. Nós pegamos aí, nós estamos no segundo ano de mandato, né, iniciando o segundo ano de mandato, e não tinha nenhum projeto relacionado a enchentes, né? A gente teve que estruturar isso junto ao governo federal,
No ano passado, conseguimos 65 milhões de reais no final do ano para a gente ter 2 grandes bacias de captação de água. Esperamos fazer a licitação mais breve possível para esse ano poder iniciar essas obras. Mas nunca teve nenhum planejamento quanto a isso das gestões anteriores. Assim que nós iniciamos o nosso mandato, nós buscamos isso junto ao governo federal. Final do ano fomos contemplados e agora é o processo de licitação para a gente poder iniciar essas obras. Prefeito, o senhor tocou num ponto, porque eu falava aqui ainda há pouco, né, sobre, por exemplo, a região de Juiz de Fora, que não é só a mudança climática. A gente tem a mudança climática, você tem a topografia, os rios, córregos e essa ocupação desordenada do terreno, que é de responsabilidade da prefeitura. E o que a gente percebe que ao longo dos anos nos municípios, eu não sei se foi essa realidade que o senhor encontrou, o senhor tem uma demanda de urbanização dessa área de encosta, mas o senhor não tem dinheiro para fazer isso, depende de governo federal, porque o município não consegue pagar uma obra de infraestrutura dessa. E aí, os anos vão passando e a gente não mexe nesse problema, que é justamente realocar essas pessoas e mudar, porque são construções que não se sustentam quando você associa todos esses fatores. Não é isso que a sua equipe técnica apresenta ou não? Perfeitamente, é isso mesmo, né? Existe historicamente, né, a tendência da população ocupar próximo ao longo do rio, né? Isso vem desde a época do Rio Nilo. A gente percebe que a população ela ocupa próximo aos rios. Só que tem agora a questão da preocupação ambiental, né? Da gente poder ter as áreas de amortecimento do rio desocupadas, né? Para a questão de cheias mesmo, né? Para evitar essas questões de enchentes. Mas a gente teve ao longo dos anos essa ocupação desorganizada e infelizmente nós enfrentamos esse problema atual, mas com muita responsabilidade, com muito compromisso nós vamos enfrentar esse problema e dar a resposta que a população precisa. Ok, nós conversamos com o prefeito, professor José D'Amato, e ao lado dele tem o vice-prefeito Rômulo Silva. Prefeito, obrigado pela gentileza, é o prefeito de Ubá falando com a gente sobre o impacto da chuva e desse desafio dos municípios, né, no que diz respeito à ocupação desordenada do solo, para além dos eventos climáticos. Prefeito, obrigado, sucesso aí, muito obrigado por falar com a Rádio Itatiaia. Conte com a gente. Muito obrigado, agradeço aí toda a oportunidade e aproveito aí para a gente poder solicitar da população baense, né? Vou pedir até meu vice-prefeito para falar um pouquinho sobre essa questão, Cabo Rominho. O meu tempo é curto, Rominho. Uma honra falar com Vossa Senhoria, William Travassos. Obrigado, irmão. Que acompanhe na Itatiaia. O pedido é para que nossa população... Olha, caiu a comunicação com ele, né? Me perdoe, eu agradeço ao vice-prefeito e ao prefeito de Ubá, né, pela gentileza da entrevista.